Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renato e hoje nós falaremos sobre lubrificação, tubulação e terceirização. Primeiramente, eu vou falar o que é terceirização, vou citar alguns exemplos. E entende-se por terceirização o trabalho que a gente faz contratando outra empresa. Um exemplo, a gente trabalha no escritório e daí para a gente conseguir um ar-condicionado, a gente contrata outra empresa para instalar esse ar-condicionado no nosso escritório. Um dos exemplos mais comuns de terceirização são os serviços de limpeza, serviços de segurança. Cerca de 25% da mão de obra do Brasil é terceirizada. Agora, a minha amiga Juliana vai falar sobre a lubrificação, e daí daremos seguimento ao trabalho. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre lubrificação. Lubrificação é o processo ou técnica utilizada na aplicação de uma camada chamada lubrificante, que tem por finalidade reduzir o atrito e o desgaste entre duas superfícies sólidas no movimento relativo, separando-as parcialmente ou completamente. Além de separar as superfícies, a camada também tem a função de retirar do sistema o calor e detrito gerado na interação das superfícies, ou seja, ali quando o motor está trabalhando ou outro tipo de equipamento, a lubrificação vai entrar reduzindo o calor ali que está naquele momento e os detritos que ocorrerem entre as interações das superfícies. Esta camada de lubrificação pode ser constituída por uma variedade de líquidos, sejam eles sólidos, gases, puros ou em misturas. Então, meu nome é Rainei, vou falar um pouco sobre as tubulações industriais. São um conjunto de tubos, de válvulas e de conexões voltado para o processo industrial, especialmente na distribuição de gases, óleos, vapores, lubrificantes e líquidos industriais em geral. Os tubos mais utilizados são constituídos de materiais ferrosos, como o tubo de aço carbono. As tubulações industriais são amplamente utilizadas em indústrias de processamento, químicas, petroquímicas, refinarias de petróleo, alimentícias e farmacêuticas para transportar fluidos de uma bomba para o reservatório. Dividido em dois tipos, este conjunto de acessórios e tubos desempenha um papel essencial no dia a dia das indústrias. Com o avanço da tecnologia, houve um aprimoramento na fabricação das tubulações industriais. Isso resultou no aumento do potencial técnico das estruturas, principalmente em operações que necessitam transporte de fluidos líquidos e gasosos. Então é isso aí. Obrigado. Tipo de tubulações industriais. Existem dois tipos de tubulações industriais. A primeira se refere a tubulações que ficam no interior das instalações industriais, como tubulações de processo de instrumentação, de transmissão hidráulica e de drenagem. Por outro lado, o segundo tipo diz respeito às tubulações instaladas na parte exterior das instalações, como tubulação de transporte de drenagem e de distribuição de coleta. O tubo de aço é tão importante que representa cerca de 90% das tubulações industriais, as quais utilizam tubos e conexões para realizar o transporte de água, óleo, gases, substâncias químicas e misturas com partículas em suspensão. Atualmente é possível encontrar uma ampla gama de materiais que contam com características técnicas específicas e para as mais variáveis especificações. O aço carbono oferece diversas vantagens, além do total versatilidade. Dentro das inúmeras vantagens de usar um tubo de aço carbono, destacamos 5, que são custo baixo, ponto de fusão mais baixo, resistência às pressões, soldabilidade e um ótimo desempenho estrutural. Valeu! Na era moderna, a lubrificação tem sido muito usada como commodity extensiva, sendo usada nos grandes complexos industriais desde o final do século XVIII. E ela continua sendo uma coisa muito, mas muito importante em todas as indústrias hoje em dia.
para garantir o bom funcionamento de máquinas e redução do atrito das mesmas, é necessário que haja uma periodicidade na lubrificação de equipamentos, peças e máquinas de grande, médio e pequeno porte. Bom, para tal, é necessário compreender todos os tipos e todos os processos, na verdade, que estão envolvidos no que diz respeito à lubrificação. Em sistemas lineares, é muito utilizado 3 tipos de métodos para a lubrificação. Entre elas estão a lubrificação manual, que no caso é utilizada pelo meio manual da pistola diretamente injetada no equipamento, a lubrificação forçada, no caso aquela que é utilizada, que é aplicada com auxílio de bombas, e a terceira que é a de banho de óleo, que é no caso contato direto do equipamento ou elo construtivo de uma determinada máquina ou de uma determinada peça mecânica diretamente no banho do próprio óleo lubrificante, assim fazendo esse trabalho de lubrificação. Para ter uma lubrificação mais eficiente, é necessário que os responsáveis pelo projeto trabalhem de forma a aplicar da melhor forma possível. Como seria isso? No caso, seguindo o percurso, em caso de tubulações, aplicado a tubulações, você prosseguir, injetar o óleo lubrificante nas peças de acordo com o percurso do fluido que está sendo escoado naquele momento. Isso é um processo que barateia os custos e que, com o auxílio do NIPL de lubrificação, faz com que o processo se torne em si mais eficiente. Na lubrificação manual, por exemplo, com o auxílio do NIPL e da pistola de injeção de lubrificante, quando aplicada em tubulação, ela deve ser aplicada de forma verossímil, a forma que ela cubra a totalidade da superfície, de forma a possibilitar o escoamento não sendo contrário, mas sim a favor dele, assim ele não prejudica, não é que prejudica, mas no caso haver uma super lubrificação, no caso lubrificar mais do que o necessário, ou como também aplicar o lubrificante em um único ponto, para que dessa forma ele se espalhe de forma uniforme, fazendo de fato o trabalho de lubrificação. Com a exceção, além destes, serão explanados de acordo com o tempo do vídeo, outros tipos de métodos de lubrificação. Olá, meu nome é Danilo Pina e hoje nós vamos falar um pouco do método de lubrificação forçada. Nesse método, uma determinada quantidade de lubrificante é alimentada por força em dado intervalo. Normalmente, o lubrificante não é coletado após o uso, embora seja necessário projetar um sistema de lubrificação especial usando uma tubulação ou semelhante. Esse método reduz a probabilidade de que ocorra o esquecimento de reabastecer o lubrificante. Esse método é usado principalmente para a lubrificação a óleo. Caso seja usada a graxa, será necessário examinar o diâmetro apropriado do tubo e a consistência necessária da graxa. Bom, de acordo com tudo que vimos, o que podemos concluir disso tudo, né? Podemos concluir que, como podemos ver, a terceirização, lubrificação e tubulação se complementam, né? Pois para podermos terceirizar um serviço de lubrificação ou de instalação de tubulação, no caso da lubrificação, ela é um tipo de manutenção. Ela é a manutenção preventiva e os próprios empregados podem fazer, no caso. Mas no caso de fazer manutenção em um ar-condicionado que está com defeito no escritório, normalmente quem faz é a empresa terceirizada. Para fazer a manutenção da tubulação de um shopping também é uma empresa terceirizada, né? E assim podemos concluir toda essa nossa pesquisa, né? Todo esse estudo aí que fizemos em equipe. Obrigado.